Boa tarde, meus alunos do nono ano A e nono ano B do Colégio Tertulino. Estou aqui para fazer uma revisão sobre os conteúdos que vimos até agora, principalmente da Primeira Guerra Mundial. Este vídeo é um vídeo de revisão para vocês estudarem para a prova, portanto, preste bastante atenção, porque os tópicos que eu vou cobrar e analisar aqui nesse vídeo serão cobrados em prova, lembrando que a prova será presencial. Pessoal, vamos falar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito armado, pessoal, que ocorreu do ano de 1914 até 1918. Ok, pessoal? Repetindo, a Primeira Guerra Mundial, ela foi um conflito armado que ocorreu do ano de 1914 até 1918. Quando os países estavam envolvidos nessa guerra, eles promoviam cartazes para mobilizar a sociedade a participarem dessa guerra. Por exemplo, a França, ela mobilizava cartazes para incentivar as pessoas a participarem da guerra e nos seus cartazes diziam assim: "O bom francês trabalha por nossos soldados." A Alemanha também fez uma intensa mobilização para incentivar a sociedade a participar da guerra. E eles faziam cartazes pedindo que doassem dinheiro para a compra de livros para os soldados. Então, assim, foi uma mobilização mundial, principalmente com as principais potências europeias que estavam interessadíssimas neste conflito. Vamos agora passar para um outro tópico muito importante. Eu falei que antes da Primeira Guerra Mundial, em nossas aulas passadas, existiu uma guerra franco-prussiana que teve um principal envolvimento da Alemanha e da França. Pessoal, essa guerra franco-prussiana, ela terminou por volta de 1871. Ela foi antes da Primeira Guerra Mundial, até porque a Primeira Guerra Mundial veio começar em 1914 e a Guerra Franco-Prussiana, que envolvia principalmente a França e a Alemanha, chegou a terminar em 1871. Nesse período de 1871 até 1914, que foi o período antes de começar a Primeira Guerra Mundial, foi considerado um período de grande avanço, principalmente avanços tecnológicos, avanço industrial, avanços nos setores de produção de avião, avanços em todas as áreas e avanços também até nas artes. Esse período, digamos assim, de avanço do ano de 1871 até 1914, que foi o ano que começou de fato a Primeira Guerra Mundial, foi conhecido como Belle Époque. Foi um período de avanço industrial. A Alemanha ela estava com um grande avanço no setor industrial e isso chegou a preocupar a Inglaterra, A Alemanha estava avançando muito no setor industrial. E esse avanço da Alemanha no setor industrial preocupou a Inglaterra porque a grande potência industrial da época era a Inglaterra. Mas a partir de 1913, a Alemanha superou a Inglaterra no campo industrial. Então, ela ficou um pouco contrariada com a Alemanha. Digamos assim, que ela adquiriu uma certa rivalidade contra a Alemanha. A Inglaterra adquiriu uma certa rivalidade contra a Alemanha porque a Alemanha conseguiu superar no ano de 1913 a Inglaterra no campo industrial. Então, pessoal, é o seguinte, como nós sabemos que na Guerra Franco-Prussiana, que eu trabalhei isso em sala, a Alemanha saiu vitoriosa, lembrando que a Guerra Franco-Prussiana aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, foi um conflito principalmente entre a França e a Alemanha, e quem saiu vitoriosa foi a Alemanha, e a Alemanha tomou da França o território da Alsácia-Lorena, que era um território extremamente rico em carvão. Então, a França ficou extremamente rival da Alemanha e pediu apoio a quem? A Inglaterra, que também não estava nem um pouquinho feliz com a Alemanha, porque a Alemanha estava
passando dela no setor industrial, ou seja, a Alemanha estava ganhando da Inglaterra no setor industrial. Só que eles ficaram cada vez mais assim preocupados quando a Alemanha resolveu formar a Tríplice Entente. A Tríplice da Aliança, desculpa, pessoal. Só que a França e a Inglaterra ficaram cada vez mais preocupados e mais rivais da Alemanha quando a Alemanha resolveu formar a Tríplice da Aliança, não é Tríplice Entente. Tríplice da Aliança, lembre, a Alemanha formou a Tríplice da Aliança. E essa Tríplice da Aliança era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e pela Itália, tá certo, pessoal? Pessoal, nesse período teve um destaque para um chanceler alemão, Otto von Bismarck. Bismarck foi um chanceler alemão que conseguiu isolar por muito tempo a França da Europa para evitar mais guerras entre França e Alemanha e, consequentemente, contra a Inglaterra também. Ele não queria que a Alemanha enfrentasse um conflito armado contra a Inglaterra, porque a Inglaterra também estava rival da Alemanha. E por que, pessoal, a Inglaterra também estava rival da Alemanha? Repito, porque a Alemanha conseguiu superar a Inglaterra na indústria. Lembre-se que antes disso, de ocorrer essa superação, que foi em 1913, a Inglaterra era a potência que tinha o maior setor industrial do mundo. Depois de 1913, quem ficou tomando de conta de todo o setor industrial foi a Alemanha. Então, a Inglaterra não ficou conformada com isso. Por isso que a Inglaterra passou a ser rival também da Alemanha. Então, o chanceler alemão Otto von Bismarck conseguiu evitar por muito tempo que existisse um conflito entre Alemanha, Inglaterra e França. Tá certo, pessoal? Voltando para outro tópico, eu gostaria de dizer para vocês que nesse período, alguns países estavam extremamente nacionalistas, ou seja, extremamente patriotas. A Rússia, por exemplo, ela queria transformar digamos assim, queria fazer uma junção só dos povos eslavos e formar uma união do pan-eslavos, que era a união de todos os povos eslavos, como uma espécie de grande Rússia, que só existiria povos eslavos. E o nome disso que a Rússia queria, se denominava, era pan-eslavos. Então, pessoal, em muitos países nessa época aí que estava prestes a eclodir a Primeira Guerra Mundial, surgiu esse sentimento de patriotismo, grande amor pela sua pátria, pelo seu país. E a Rússia, ela tinha em mente um governo que defendia a união de todos os povos eslavos e justamente que na Europa e justamente queria chamar essa união de todos os povos eslavos de pan-eslavismos, tá certo, pessoal? Então, quando eu perguntar para vocês sobre a Rússia, qual era o objetivo principal da Rússia, pessoal? Com o seu sentimento de patriotismo, era formar um governo com a união de todos os povos eslavos na Europa e formar o pan-eslavismo. Ok, pessoal? Prestem bem atenção. Olha, pessoal, o Império Austro-Húngaro, eles tinham bastante eslavos, ok? O Império Austro-Húngaro tinha bastante povos eslavos. A Sérvia também era formada por povos eslavos. E a Alemanha, ela queria transformar também uma união de povos, mas ela queria os povos germânicos e formar o pan-germanismo, tá certo, pessoal? Então, assim, vale salientar que esse sentimento de patriotismo só fez com que aumentasse mais ainda a rivalidade dos países. Lembrando que o Império Otomano, formado pela Turquia,
o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Kuwait, Israel e todo o território palestino era contra a Rússia, certo, pessoal? Então, somando todos esses sentimentos de patriotismo, surgiu a seguinte questão. Começou a surgir na França uma situação, não só na França, como toda na Europa, uma situação política muito delicada. A França, ela era contra a Alemanha desde a época da Guerra Franco-Prussiana, em que a Alemanha saiu vitoriosa e tomou o território da França, da Alsácia-Lorena. A Inglaterra estava contrariada com a Alemanha, perdão. A Inglaterra estava contrariada com a Alemanha porque a Alemanha estava ganhando dela no setor industrial. E a Rússia alimentava rivalidades com o Império Otomano, tá certo, pessoal? Que tinha intenções de se apropriar de territórios do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro, ele era aliado da Alemanha. Então, assim, formou então uma tríplice. Dessa vez, o nome dessa tríplice é Tríplice Entente. Por que Entente? Era a junção da Rússia, da Inglaterra e da França. A Rússia, porque ela estava com interesse no território do Império Austro-Húngaro e o Império Austro-Húngaro estava unido com a Alemanha. A Inglaterra, porque era contra a Alemanha, porque a Alemanha estava superando a Inglaterra no setor industrial. E a França também estava contra a Alemanha desde a Guerra Franco-Prussiana, que a Alemanha tinha tomado os territórios da França, principalmente o território Alsácia-Lorena, rico em carvão. Vejam que esses três países, eles tinham um inimigo comum, que era quem, pessoal? A Alemanha. Sempre a Alemanha. Então, pessoal, um dos objetivos também da guerra era enfraquecer a Alemanha. O primeiro objetivo era conseguir colônias na África e na Ásia para as matérias-primas. Foi um dos primeiros objetivos da guerra. E o segundo objetivo era enfraquecer a Alemanha. Então, se formou a Tríplice Entente. A Tríplice Entente era contra a Tríplice da Aliança. A Tríplice da Aliança era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Então, pessoal, tempos depois, de fato, em 1914, eclodiu essa guerra, a Primeira Guerra Mundial. E o primeiro movimento dessa Primeira Guerra Mundial foi considerado Guerra dos Movimentos, que foi do ano de 1914 a 1915. A segunda etapa dessa Primeira Guerra Mundial, ela foi denominada Guerra das Trincheiras, que terminou em 1918. Então, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela teve duas etapas. A primeira etapa foi a Guerra dos Movimentos, que foi de 1914 a 1915. E a segunda etapa foi a Guerra das Trincheiras, que terminou em 1918. Pessoal, vale salientar que na Tríplice da Aliança, que era formada por a Alemanha, pela Itália, Império Austro-Húngaro, quando foi no ano de 1915, a Alemanha ela se posicionou neutra. E em 1915 ela recebeu promessas de ganhar territórios na África e na Ásia. Então, ela aderiu para a Tríplice Entente. Pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, certo? Lembrando que a Rússia, antes de eclodir a guerra, ela tinha um sentimento de patriotismo, de amor à pátria e queria formar um governo que era a união de todos os povos eslavos. E o nome desse governo, dessa união, era chamada de pan-eslavismo. E a Alemanha também tinha um sentimento de governo, de formar a união de todos os povos, mas não era dos povos eslavos, era dos germanos, os povos germanos, e formar o pan-germanismo, tá certo?
Então, pessoal, lembre-se, eu vou cobrar isso em prova. Assistam direitinho esse vídeo. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá certo, pessoal? Lembrando que Tríplice da Aliança formada por quem? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia. Tá certo, pessoal? E um dos principais objetivos, o primeiro objetivo da Primeira Guerra Mundial de início era conseguir o quê? Territórios coloniais na África e na Ásia. E depois o objetivo da Primeira Guerra Mundial foi o quê, pessoal? Enfraquecer a Alemanha. Então, o primeiro objetivo era conseguir colônias, territórios coloniais na África e na Ásia. E o segundo objetivo da Primeira Guerra Mundial era conseguir enfraquecer a Alemanha. Então, pessoal, tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe vocês. Prestem bem atenção nisso aí que eu vou cobrar em prova, tá certo? Até mais.